bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial que a gente traz saúde e direção para o nosso dia e para a nossa vida. Bom dia, vizinhas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Aline, bom dia, Som, sejam muito bem-vindas. E bora começar o nosso acordar. Vamos olhar para a nossa saúde. Hoje a gente vai falar de uma passagem sobre saúde mesmo, super inspiradora e reflexiva, para que a gente consiga entender sobre como é que a gente anda cuidando da gente, as informações que a gente anda mandando para o nosso corpo e para a nossa vida. Bom dia, vizinha! Então, ontem a gente falou sobre a afirmação sempre o melhor, para a gente profetizar o sempre o melhor na nossa vida. Alguém profetizou aí sempre o melhor? Eu profetizei. Espero que vocês também estejam colocando em prática os aprendizados. E aí hoje ele começa da seguinte forma: quando desenvolvemos uma noção de prosperidade, nos libertamos dos objetivos puramente materiais e ficamos livres para crescer espiritualmente, o que nos tornará mais capazes de ajudar as pessoas. Já começa com tapa na cara. Quando desenvolvemos uma noção de prosperidade, o que é prosperidade? Prosperidade vai muito além do dinheiro. A gente ter saúde é prosperidade. A gente ter alimento é prosperidade. A gente olhar para a natureza e aprender com ela o quanto ela é infinita, abundante, é prosperidade. Então a gente precisa começar a vir para esse lugar de ampliar a nossa visão em relação à prosperidade. Bom dia, Sandro! Então, quando desenvolvemos uma noção de prosperidade, aumentamos, ampliamos a nossa visão em relação à prosperidade, nos libertamos dos objetivos puramente materiais. A gente não veio aqui nessa vida para ficar gabaritando uma cartilha de que eu preciso me formar, casar, ter filhos, ter 2 carros na garagem, ter uma casa própria. Não é sobre isso. A gente vai gabaritando uma cartilha e vai se distanciando de quem a gente é. Tudo isso faz parte do processo, mas essas questões não nos definem, não definem quem somos. Então, quando a gente vai soltando só o material, a gente começa a ficar livre, a ter espaço para crescer espiritualmente, para você acessar o seu eu sou, quem eu sou. O que nos tornará capazes de viver uma vida melhor e ajudar as pessoas. Então, você quer ser uma pessoa que ajuda a pessoa? Você gosta disso, assim como eu também gosto? Vive primeiro na sua vida. Começa por você, que aí você consegue ajudar o outro. Não importa o que você vivenciou no passado. Se começar a esperar o melhor neste exato momento, suas expectativas farão com que você realize notáveis progressos rapidamente. Não use o passado como residência, use ele como uma referência. O que deu certo, eu continuo, o que não deu certo, eu ajusto e sigo. Então, não importa o que você viveu no passado. Se você agora começar a esperar o melhor, as suas expectativas, elas vão começar a te ajudar a se conectar com aquilo que já é seu. Somos capazes de fazer enormes progressos apenas pensando sempre o melhor. E aí, eu vou trazer uma história para vocês, que é uma história que em alguns momentos, em algumas aulas que eu dou, eu conto ela. E foi uma história que inspirou muito até o meu pai no tratamento dele, na época que ele estava passando pelo tratamento, porque esse livro eu li lá em 2019. Então, uma enfermeira observa que a atitude determina a recuperação. A nossa atitude determina todos os nossos resultados.
inclusive a recuperação por conta de alguma doença, de algum desafio. Amou a prática, né? Eu também amei, simples e poderosa. Aí vamos lá. Uma enfermeira explicou certa vez: pela atitude de uma pessoa no dia que ela dá entrada neste andar do hospital, podemos dizer quanto tempo ela levará para se recuperar. Presta atenção aqui. Todos os pacientes deste andar têm, em essência, o mesmo problema de saúde. Chegam todos os pacientes no mesmo andar, com os mesmos profissionais, com o mesmo problema de saúde. Vai visualizando aí. Quando vão para a sala de cirurgia, vão para fazer basicamente a mesma operação, porque é o mesmo problema. Pelos padrões normais, né, da medicina, os normais, a média ali, deveriam se recuperar e voltar para casa mais ou menos no mesmo espaço de tempo. Mas as coisas não funcionam assim. E ela prossegue. Quando me tornei profissional de enfermagem há 20 anos atrás, fiz uma descoberta. Logo percebi que as atitudes determinam o tempo de recuperação de cada paciente. A sua atitude diante do que você está passando, do seu desafio, do seu chamado, vai determinar o seu resultado. Não é sobre o médico, não é sobre a equipe, não é sobre o remédio. Tudo isso vai facilitar o processo. Inclusive vai facilitar a absorção do seu corpo, vai facilitar o momento da cirurgia. Mas se você não estiver bem, você dificulta tudo. Então, ela descobriu que a atitude determina o tempo de recuperação do paciente. Quando uma pessoa internada neste andar nos dá muito trabalho, é desagradável, difícil de lidar, enxerga só a sua doença, é resmungona, podemos ter a certeza de que a operação será difícil e a recuperação lenta. Mas se o paciente é agradável, tranquilo, cooperativo e já pensa em ficar bom, a sua operação transcorre sem problemas e a sua recuperação é rápida. E ela concluiu: alguns pacientes vão para casa de 5 a 7 dias após a cirurgia. São os que pensam positivo. Outros demoram entre 10 dias e 2 semanas. São os que pensam menos positivamente. Outros só vão para casa depois de 3 semanas e permanecem com a saúde ruim pelo resto de suas vidas. São os que pensam negativamente. Tudo depende da expectativa e do comportamento, das atitudes de cada um. Ou seja, quando eu viro para vocês, principalmente quem é vizinha, quem já participou de algum movimento comigo, e eu trago a importância da gente tomar o pioneirismo, o protagonismo da nossa saúde, e eu falo, tá tudo bem você ir no médico, você ir olhar, inclusive terça-feira agora temos os médicos, eu, as meninas, médico de retorno, de rotina. Porque é importante eu olhar como é que tá a minha saúde física, né, ao olhar do médico. Mas se eu não fizer a minha parte, o meu corpo, ele não vai responder na potência dele. Por isso que a gente tem, inclusive, caminhos dentro da vila para a gente se preparar, para viver um procedimento, uma consulta, alguma cirurgia. Hoje tem uma vizinha vivendo uma cirurgia e a gente está lá. Ela tem todo o direcionamento, como ela se preparava para ir para a cirurgia, para acordar. A gente parou, fez a oração. Tem todo um movimento que vai além do visível
e que só a gente pode fazer. Porque se eu chegar bem, confiante, grata, o meu corpo ele vai responder melhor. Os médicos, os enfermeiros vão sentir, eles vão se sentir melhor, porque a energia e a cirurgia vai fluir melhor. O meu pai entrou para fazer uma cirurgia super delicada, onde ele tinha 5% de chance de dar super bem e dele poder tirar a bolsinha de colostomia. E ele tinha 95% de chance de fazer a cirurgia, mas continuar com a bolsinha. Porque a cirurgia era muito, muito, muito perto de um músculo que segura ali e solta, né, as fezes. E aí, se pegasse no músculo, o músculo ele para de funcionar. E se o músculo para de funcionar, ele não consegue segurar. E aí, né, vai saindo as fezes sem controle. Pois ele fez o movimento, né, que eu orientei ele de preparo. E ele é todo descoladão, ele é um figura, adora conversar, quem conhece sabe. E aí ele chegou lá contando piada. Aí ele falou que chegou uma hora que ele tava já na maca pra ir pra operação. E a anestesista virou e falou assim: meu, eu vou precisar te dar a anestesia, porque você não para de contar piada e a gente fica aqui rindo e a cirurgia não acontece. E aí ele foi e tomou a anestesia nesse clima. E aí o que aconteceu? Ele entrou pra média dos 5%. Por quê? Porque ele foi confiante, ele foi grato, ele foi conversando com o corpo, ele foi fazendo o que só ele podia fazer. Essa parte os médicos não podem fazer por nós. Mas infelizmente a gente aprendeu que o médico vai salvar a nossa vida. Não, a responsabilidade da nossa saúde, da nossa vida é nossa. Ele vai facilitar alguns processos, mas a responsabilidade de se preparar e de manter o resultado do processo é nossa, não é do profissional. Aí vamos lá, eu sou nutri, né? Você vai na nutricionista. A responsabilidade da nutricionista é saber como tá seu corpo, é saber o que tá inflamado, o que não tá, o que tá respondendo, o que não tá respondendo, como estão seus exames, para ela saber como que ela monta para você, né, o seu plano alimentar. Só que ela não é responsável se você vai seguir o plano, se você não vai seguir, se você vai se sabotar, se você não vai. Você é o responsável. E a gente precisa começar a dar uma aterrada aí na nossa responsabilidade. Aí, a nossa frase complementar do dia, ela é a seguinte: o que muda a história da doença é o estilo de vida e não o DNA. Ah, mas porque a minha mãe, toda a minha família tem diabetes, eu também vou ter. Se você tiver o mesmo estilo de vida, você terá. Se você ajustar o seu estilo de vida e escolher viver um estilo de vida diferente, você vai viver outros resultados. Não é sobre DNA, é sobre estilo de vida. E é o que eu trabalho aqui. É o estilo de vida. É você aprender a viver um estilo de vida diferente para a vida. Não é assim, pontualmente, enquanto eu tô com a Joy. Não, é pra sua vida. É quando você tiver de férias, é quando for um feriado, é quando tiver um desafio, é quando tiver um dia normal. É estilo de vida. Estilo de vida é todo dia. Aonde eu tiver, eu faço o meu acordar. Aonde eu tiver, eu mexo o meu corpo. Aonde eu tiver, eu cuido de mim. Manu estava internada há 2 anos atrás. Fiz o meu acordar. Não sabia se ela ia ter alta, se ela não ia ter alta. Virei pro meu esposo e falei assim, ó, se organiza aí pra você vir em algum horário do dia que eu quero mexer meu corpo e tomar um banho de presença. Ah, tá bom, tá horário, eu vou aí, não sei o quê. Falei, tudo bem. Aí no meio do caminho ela já teve alta, não precisou. Mas é um estilo de vida, não importa o que esteja acontecendo. Se eu estiver bem comigo, se eu mantiver a minha energia alta, as coisas se resolvem. E vocês perceberam, eu estava lá no meu movimento, eu não parei a minha vida, não culpei a Manu por nada. Imagina! Eu simplesmente me organizei para fazer aquilo que é estilo de vida e que é importante para mim acontecer. Quando eu me organizo, eu sou coerente
com a vida, com o que eu falo, com o que eu acredito, com o estilo que eu tô criando. Quando eu sou coerente, as coisas se organizam. Então ele nem precisou vir, porque ela já teve alta, o corpo dela já respondeu. É assim que funciona. E ó, tô esperando vocês na Semana da Saúde. Lote 2 termina domingo, vai virar, vai ficar mais caro, garante o valor. Vamos lá. Tô esperando vocês. Vamos viver experiências incríveis. E o nosso workbook, os nossos materiais, não é por nada não. Mas eles estão ficando babado. E depois, quem já assistiu, conta lá no grupo, o grupo já tá aberto. Conta o que vocês acharam, o que mais chamou a atenção daquela aula que eu já liberei para vocês, que eu senti no coração de liberar pra gente já encurtar caminho, fazer esquenta, vocês me conhecerem melhor, conhecer o jeito que eu falo, tomar consciência sobre vocês, sobre a saúde de vocês, e a gente já começar dia 23 naquele lugar que a gente merece. Então vamos lá. O fato de você escutar apenas o que quer e enxergar, o fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver, pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Ou seja, o fato de você deixar a responsabilidade da sua saúde na mão de outras pessoas que não são você e que não criaram nem a sua saúde nem a sua doença, faz você ter a falsa ideia de que está tudo bem. E quantas mulheres vivem a falsa ideia de que está tudo bem para sua saúde quando ela vira e fala assim: não, eu me alimento bem, eu faço atividade física, eu vou fazer a minha mão, cuidar do meu cabelo. Vizinha, tudo isso faz parte do processo, mas isso não é o processo. Quando a vizinha vem para mim e fala assim: eu tô tomando Clexane para engravidar, eu tô tomando os remédios que o médico me fala e eu tô fazendo a estimulação ovariana. Vizinha, não é sobre isso. O corpo que engravida é o seu. E muitas vezes você não tá cuidando do seu corpo. Você só tá no fora. O fora eu sei que ele é mais fácil, mas é o dentro que muda os nossos resultados. E parabéns a cada uma de vocês que está dizendo sim para estar nessa semana e começar a olhar dentro. Porque é aqui que vai mudar o resultado da sua vida. O resultado de fora, não só da sua saúde física, né? Saúde do corpo. Mas da saúde da sua vida, das suas relações, do seu dinheiro. A saúde integral. Vizinhas, que vocês tenham um final de semana abençoado. Segunda-feira, 8 da manhã, a gente tá aqui novamente. E eu tô esperando vocês chegarem na semana. Beijo!